Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao Portal F3. Bem-vindos à nossa segunda fase de Direito Administrativo. Eu sou a professora Cláudia Molinaro, professora de Direito Administrativo da primeira e segunda fase do exame de ordem aqui no Portal F3 e, a partir de agora, sua treinadora. Antes de mais nada, eu queria agradecer pela confiança, por você ter me escolhido para ser sua treinadora e caminhar ao seu lado até o fim, ou seja, até o momento da sua aprovação. Uma honra poder fazer parte da sua vida nesse momento tão especial. O nosso encontro de hoje, que é chamado de aula inaugural, a ideia não é passar um conteúdo jurídico para você. E isso você vai ter durante todo o módulo de Direito Administrativo, que eu vou explicar. A ideia hoje é bater um papo com você para te apresentar o nosso módulo, dizer a você o que consta nesse módulo, como é que vai ser o trabalho realizado, falar algumas coisas da realização da prova, que eu entendo que são pontos que o candidato, o aluno, precisa ficar atento para não se prejudicar, porque aí, às vezes, por uma falta de atenção às regras estabelecidas no edital, que eu sei que vocês nem abrem para ler direito, né? Você pode perder a prova. Você não vai estar sendo reprovado porque você não tinha o conhecimento necessário para ser aprovado, né? Você está sendo reprovado porque você deixou de prestar atenção em alguns detalhes que são de suma importância. Então, a ideia hoje, nesse nosso bate-papo agora, é te apresentar o nosso módulo, falar sobre o nosso trabalho, falar sobre a nossa relação durante todo esse tempo até o dia da sua prova, tanto na turma de repescagem, quanto na turma que a gente chama de normal, né? Porque o trabalho da repescagem sempre começa antes da turma que inicia logo após a primeira fase do exame. A galera que é aprovada na primeira fase e vem para a segunda fase. São pontos importantes que nós vamos trabalhar em relação ao nosso módulo, falar sobre os pontos importantes e falar também sobre a realização da prova, tá? Bom, eu sei que a maior dúvida é a seguinte: professora, como é que é esse módulo? Quais são as peças que a gente precisa estudar? Tem aula de direito material, tem aula de direito processual, ligado ao direito administrativo? Tem a parte prática? Tem correção? Tem tudo. Tem tudo que você precisa para um bom treinamento para a sua aprovação. Então, vamos lá. O nosso módulo ele é composto por aulas de direito material. Então, todos aqueles temas que são relevantes dentro do direito administrativo, você vai ter aula. Princípios, administração pública, atos, poderes, agentes públicos e a Lei 8.112, que cai na nossa prova, responsabilidade civil do Estado, licitação, contratos, serviços públicos, intervenção do Estado na propriedade privada, controle da administração. Na parte de serviços públicos, a gente tem 3 aulas, 2 horas cada uma, que uma fala só de serviços públicos, a outra fala da Lei 8.987 de 95 e a outra fala da Lei 11.079 de 2004. Então, é tudo bem completo. Intervenção do Estado na propriedade privada são 4 horas de aula, dividida em 2 aulas. Uma parte só de introdução da intervenção e a outra falando sobre procedimento expropriatório, que é super importante para a nossa prova. E outros temas também. Ao todo, são 24 aulas, mais ou menos, de direito material, daí dão 48 horas de aula. Professora, essas aulas são atualizadas? Sempre vou atualizar as aulas quando necessário. Exemplo, poder de polícia. Houve um julgado que mostra um posicionamento diferente do Supremo acerca da delegação do poder de polícia. Se a nossa aula anterior não tinha isso, será gravada uma nova aula para falar desse novo entendimento. Alterações legislativas, a mesma coisa. Então, fiquem tranquilos, porque as aulas, sempre que houver necessidade de atualização, seja ligada à alteração legislativa ou posicionamento jurisprudencial, principalmente dos tribunais de superposição, como STJ e STF, acerca de um tema que para a gente é super importante, eu vou fazer a atualização. Fique tranquilos, tá? Então, a gente tem esse arcabouço aí de aulas de direito material, falando de todos os temas relevantes para o direito administrativo, e temos também, óbvio, a parte processual, ou seja, a parte das peças, que eu sei que é a parte que você fica mais preocupado, né? Mais preocupada, mas
Não caia nesse equívoco, tá? Não faça isso, porque a sua prova ela é composta por uma peça e 4 questões discursivas. Então, não menospreze o direito material, tá? É o primeiro conselho que eu dou a você. Não menospreze o direito material. Por quê? Porque o direito material vai ser, digamos assim, o recheio da sua peça. Porque a peça, a identificação da peça, ela é muito tranquila. Eu vou te dar os macetes e você vai identificar as peças processuais que caem na nossa prova com muita tranquilidade. Você vai fazer isso nas aulas de cada peça, você vai treinar isso no simulado que tem o enunciado de questão para gerar uma peça processual. Então, você vai ser treinado para identificar a peça e você vai identificar com muita tranquilidade. O que é mais difícil? É você identificar o direito material violado. E para você identificar o direito material violado, que vai ser o mérito da sua peça processual, seja qual for, você tem que dominar o direito material. Você tem que saber qual o direito foi violado. Lembra daquela frase que você escutou lá na faculdade? Dai-me o fato que lhe darei o direito? Pois é, está na hora de botar em prática isso. Então, você vai ter que identificar no enunciado da questão qual o direito material violado para você preparar o fundamento da sua peça, o mérito, que é onde mais pontua. Então, não adianta só você saber o esqueleto da peça, identificar a peça, que eu digo para você, isso é muito tranquilo para treinar, sem saber o direito material violado. E para saber o direito material violado, para entender o que está acontecendo ali, você tem que dominar o direito material. Senão não vai adiantar. E o direito material é importante só para a peça? Claro que não. O direito material, ele é importante também para as questões discursivas, que são 4 questões. A sua peça vale 5 e as suas questões valem 5. Você só é aprovado tirando 6. Então, não adianta você tirar 5 fechado na peça, que é algo muito difícil. Muito difícil. Sempre tem um negocinho que você perde e zerar todas as questões. Porque você vai ser reprovado. Então, primeira dica, não menospreze o direito material. Você vai assistir todas as aulas que serão disponibilizadas e que estarão previstas no teu cronograma de estudo, porque a gente tem um cronograma para estudo, tá? Que eu faço como uma orientação, mas que pode ser modificado de acordo com a particularidade de cada um. Cada um tem uma vida, cada um tem a sua história, isso tudo tem que ser muito bem respeitado, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que é a parte do estudo, a gente depois vai falar sobre isso, tá? Então, a gente vai ter aí, temos muitas aulas de direito material e também temos aulas de direito processual ligado ao direito administrativo. Eu falo processual porque é quando você vai parar para estudar as peças. Então, você vai ter uma aula sobre iniciais, sobre petição inicial. Essa aula sobre petição inicial, ela vai ser o alicerce para vários tipos de ações de procedimento comum que você vai ter na prova. Ela vai ser alicerce das peças que você vai fazer. Então, é uma aula super importante. Mas só essa aula, professora? Não. Além de você ter essa aula de petição inicial, depois você vai treinar toda a parte de TDP, que é o treinamento diário de peças, onde você vai fazer todas as peças, todas as ações de procedimento comum que caem na nossa prova, que depois eu vou listar aqui para você. Então, estou te dando um exemplo. Aí, depois da aula de iniciais, você tem aulas específicas. Então, você tem aula de mandado de segurança, aula dos remédios constitucionais como um todo, você tem aula de ação civil pública, você tem aula de ação popular, que cai muito na nossa prova. Você vai ter aula dos recursos, agravo de instrumento, agravo interno, apelação, recurso ordinário constitucional, recurso extraordinário, recurso especial. E a gente também tem uma outra aula que eu nomeio assim, demais peças, que são aquelas outras peças que seriam muito difícil cair na nossa prova. Mas, de qualquer forma, eu falo um pouquinho para você. Essas que eu estou nomeando e que estão numa ordem no cronograma são as mais relevantes.
aula de iniciais, as aulas de remédios constitucionais. Dentro de remédios constitucionais, sempre o mandado de segurança é o mais importante, ação popular, ação civil pública, todos os recursos e a parte também de defesa, contestação. Então, a gente tem tudo o que a gente precisa. Eu sei que às vezes o aluno fica preocupado com o número de peças. Eu não vou falar para você, são só 4, são só 5. Não, eu vou falar para você de coração e com toda a transparência que você tem que estudar todas as peças possíveis de serem cobradas. Todas. E o nosso módulo tem todas elas. Eu não posso ser irresponsável só para querer vender curso, né? E falar para você, não, fica tranquilo porque só caem 3, 4, 5 peças. É claro que tem algumas que caem com maior incidência, por exemplo, ação anulatória de ato administrativo com pedido de reintegração, já caiu umas 4 vezes, mandado de segurança também, mas a gente não pode, para uma prova desse naipe, fazendo seleção de peças para estudar menos, porque não é esse o caminho da aprovação. Por um acaso, quando você tiver o seu escritório, você vai botar uma plaquinha na porta dizendo só faço ação tal, só faço mandado de segurança, não vai, né? O advogado tem que saber fazer tudo. É claro que depois você vai buscar uma especialização, né? Digamos, eu quero trabalhar só com determinados tipos de matéria, mas você tem que saber de tudo. De tudo. Não há advogado que trabalhe no dia a dia que não tenha que dominar de tudo. Na parte processual. E a banca vai querer testar esse seu conhecimento. Então, para que a gente não corra riscos, a nossa parte de peças, ela é bem ampla, pegando todas as peças possíveis de serem cobradas, até aquelas que nunca foram cobradas e que eu acho que não é a cara de ADM, é a cara mais de constitucional, como recurso extraordinário e recurso especial. Não é a cara de ADM, é a cara de constitucional isso, né? Mas eu não posso chegar para você e falar, não vamos estudar isso aqui, não, porque isso aqui não cai, nunca caiu para ADM. Para que a gente vai ficar perdendo tempo com isso? Não é perda de tempo. Todo esse tempo que você vai se dedicar ao estudo não é perda de tempo. Você está treinando de forma eficiente para chegar no dia da prova e resolver logo isso tudo de uma vez por todas. Tá? Então, a gente também tem a parte de peças, que eu digo que a segunda fase é um grande casamento entre o direito material e o direito processual, né? A parte de peças, a gente tem aí 26 horas, 28 horas de aula, praticamente. Então, também é muita coisa. Além das aulas de teoria, que são essas aulas de direito material e as aulas das peças processuais, a gente também tem treino, porque não dá para ir para uma prova sem treino. Isso é em qualquer fase. Primeira fase foi assim, segunda fase também vai ser, né? E você passou pela primeira fase, que é uma pedreira, são 17 disciplinas, você teve que estudar muitas disciplinas, agora você só tem que estudar uma, mas de forma aprofundada. Isso é fato. Fato. E aí, é claro que você precisa da teoria e também da prática. Assim como você treinou na primeira fase com as questões objetivas, você tem que treinar agora. E aí, como é que vai ser o nosso treino? Bom, depois que eu no cronograma, eu sempre peço para o aluno estudar a parte de direito material, a parte das peças. Se ele quiser fazer um conjunto, estuda a aula de direito material e uma aula de peça, uma aula de direito material, uma aula de peça, ok. Se quiser estudar só material primeiro e depois só a parte de peças, também ok. Só que tem que estudar todas que estão disponibilizadas. Aí depois vai para a parte de treino, começando com os treinos de questões. A gente tem simulado de questões discursivas. Por quê? Porque tem que treinar as questões. Você tem que treinar a como responder, identificar o direito material, contextualizar esse direito material. É importantíssimo o treinamento de questões discursivas. Ponto. Depois você também tem o treinamento diário de peças, que é um treino só com as peças. Você vai fazer todas as peças possíveis de serem cobradas na nossa prova. Então, além de você ter tido a aula de direito material, a aula de teoria da parte de peças, agora você vai fazer o treino só de peças. Aí é um treino que você vai identificar a peça, identificar o direito material violado e vai preparar a peça. É um treino diário de peças.
São 4 horas de aula ali, praticamente, né? Então, super importante. Professora, mas e o material? Todo esse material de treino e todos os outros materiais que eu disponibilizo, como uma apostila de direito material, uma apostila das peças, e eu também vou liberar uma apostila só de informativos, os mais importantes do direito administrativo, de 2018, 2019 e 2020. Isso vale ouro, tá? Vai também ser disponibilizado para vocês. Tudo vai estar na área de material de apoio. Tudo. Tudo vai estar lá. Então, fique tranquilo, tá? Então, vou treinar as questões discursivas. Como é que eu faço? Eu vou lá no material de apoio e pego o material das questões. Faço as questões sozinha e depois assisto a aula de correção em vídeo. Porque eu poderia fazer uma correção só do seu trabalho que você mandasse para mim por e-mail, mas eu não acho que isso é eficiente. Eu acho que é muito melhor você assistir o meu vídeo de correção, porque você vê como eu faço essas questões, tá? Treinamento de peças, a mesma coisa. Você vai lá no material de apoio, pega lá as questões, os enunciados de questão que vão gerar as peças processuais. Faça sozinho e depois assista às aulas de correção. Eu peço a você que no momento desse treino, principalmente das peças, você utilize a folha da FGV. Por quê? Para você já começar a treinar para o dia da prova. Porque você tem que prestar atenção nos espaços, a quantidade de linhas, a quantidade de folhas. Então, é muito importante que ao fazer o treinamento de questões, o treinamento de peças, né, os simulados, que é toda a parte de treino, você utilize as folhas da FGV. É só você entrar lá no site, vai ter o caderno de prova lá, você imprime e você usa isso com aquela mesma canetinha, o mesmo tipo de caneta que você vai utilizar no dia da sua prova. Então, a parte de treino de questões, a parte de treino de peças e os simulados ao final devem... você não pode deixar de fazer de forma alguma. Porque tem alunos que ficam com preguiça, ou então tem medo de errar. Aí eu digo assim, não tenha medo de errar, porque agora você pode errar. Você não pode errar no dia da prova. Então, é melhor errar agora comigo, ficar no desespero, que eu vou te acolher, vou te mostrar o que está acontecendo, do que você não querer fazer porque tem medo de ver que não está sabendo nada, ou ver que está tendo dificuldade, e aí chegar no dia da prova, perder tudo. Então, esse treino é justamente para você avaliar o seu conhecimento, já que você já terá estudado a parte de direito material e da parte de peças, você já vai ter estudado, aí você começa o treinamento, você vai avaliar o seu conhecimento, tanto nas questões discursivas, quanto no treinamento de peças diárias. Depois desses 2 treinos de questões e de peças, a gente, lá mais para o final do nosso módulo, tem os simulados, onde você vai simular o dia da prova. Importantíssimo parar para fazer o simulado como se você estivesse na sala de aula fazendo a prova. Folha da FGV, canetinha, legislação, tempo de prova. Por quê? Porque você vai estar treinando, simulando o dia da prova. E isso é super importante. Eu já vi aluno ter dor de barriga, eu já vi aluno suar na mão pra caramba, eu já vi aluno perder o tempo da prova, não conseguir fechar a peça, não conseguir... do treino. Então, quando você vai fazer o simulado, por exemplo, que é o nosso último treino, é para você simular no dia da prova. Para você não só avaliar o seu conhecimento, mas também treinar o tempo de prova. Porque a gente não pode, por exemplo, ficar horas na peça e deixar para fazer as questões, tipo, faltando 10 minutos. Não pode. Não pode. Se você fizer isso, você pode perder a prova. Tanto que eu oriento sempre o seguinte, comece a prova pela peça e depois faça as questões. Por quê? Porque se você tiver alguma dificuldade na peça, quando você passar para as questões, por exemplo, demorou a beça na peça, com 40 minutos, você faz as questões. Mas com 40 minutos você não faz uma peça processual. Então, é sempre melhor começar pela peça e deixar para fazer as questões depois, né? Então, identifica inicialmente qual é a peça processual, identifica o direito material violado. Exemplo, verifiquei que é uma ação de procedimento comum
para anular um ato de demissão e pedir a reintegração do servidor. Aqui está dizendo que é o servidor público federal. Abre a Lei 8.112. A tua legislação vai estar toda marcada. Toda marcada. Toda. Então, assim, não tem erro. Ah, professora, vai ter uma aula só de marcação de código? Não. Cada aula que você assistir, seja de direito material, seja de peças, você tem que estar com a legislação aberta ao lado para marcar. E assim, ao final do nosso módulo, você vai estar com a legislação toda marcada. Mas, prof, por que não tem uma aula só de marcação de peça? Porque não é eficiente. De marcação de código, perdão. Porque não é eficiente. Botar você para marcar legislação de forma automática não me interessa. O que me interessa é assistir a aula de atos, estou com a Lei 9784 de 99 aberta e estou marcando. Assistiu a aula de licitação? Estou com a lei aberta e estou marcando. Assistiu a aula de contratos? Marquei. Assisti a aula de responsabilidade civil? Abri a Constituição, abri o Código Civil. Assisti a aula de bens públicos? Abri o Código Civil. E assim a gente vai. A aula de serviços públicos, Lei 8987 aberta. Aula de PPP, Lei da PPP aberta. E com isso você vai marcando todas as legislações importante, aula de agentes públicos com Lei 8.112, Lei 8.112 aberta. Então, é muito melhor você marcar a lei estudando a matéria do que você sentar e ficar me ouvindo. Abra a lei tal, marque os artigos tais. Tu não vai nem saber o que está marcando. E eu quero um treino para você que na hora da prova verificou que a lei, ou melhor, que o tema é agentes públicos, servidor público federal, opa, já sei, Lei 8.112. Abriu a Lei 8.112, vai estar toda marcada. E assim vão ser com todos os temas. Todos os temas a gente vai trabalhar dessa forma. Escutando a teoria, jurisprudência e marcando legislação. Então, a gente não tem uma aula só de marcação, porque eu não acho eficiente. Respeito os professores que trabalham dessa forma, cada um trabalha da forma como quer, mas eu prefiro que você marque a legislação estudando o tema junto comigo para você saber o que você está fazendo, porque não é para fazer no automático. Tá certo? Então, muita atenção a isso. Professora, qual a legislação que eu vou usar? Bom, eu sempre peço o vade-mecum e uma legislação administrativa. Por quê? Porque eu tenho leis administrativas que não estão no VAD. E aí, se você não tiver uma lei administrativa específica, só de legislação administrativa, você pode ter problema na prova. E a mesma coisa, você pode precisar de uma lei que não tenha na sua legislação administrativa, que só tem no VAD. Por exemplo, um Código Penal, um Código Civil, um CDC. Algumas legislações mais específicas que podem não ter na legislação administrativa e a mesma coisa não ter no VAD. Então, eu preciso dos dois, o VAD e legislação administrativa. Ah, professora, eu tenho um VAD de direito administrativo. Ok, se tiver todas as leis que a gente precisa, não tem problema nenhum. Qual é que a senhora indica? Bom, vamos lá. O que eu gosto de estudar? Com qual a legislação que eu gosto de estudar? Eu gosto da Riedel, como o vade-mecum da Riedel, eu gosto da organização dele. Eu gosto muito, e é a que eu sempre compro para mim, a legislação administrativa e correlata da Saraiva, que é aquela 4 em 1, que vem administrativo e constitucional, se eu não me engano, escrito. Ali você tem tudo. Você tem CPC, você tem Constituição, você tem os artigos do CDC que nos interessam, os artigos do Código Civil que nos interessam e todas as legislações administrativas. Mas eu não posso ir só com essa legislação, porque eu posso precisar de outras legislações que vão estar no VAD, entendeu? Então, para você estar bem protegido para a prova, é legal você ter o VAD e é legal você ter também uma legislação administrativa e correlata. O VAD, eu gosto da Riedel, gosto da Saraiva. E a legislação administrativa, só a legislação administrativa, eu gosto dessa 4 em 1 da Saraiva, que eu uso essa lei e indico sempre para os alunos que quando compram, adoram essa legislação. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que estar com todas as legislações importantes. Por exemplo, comprar uma legislação que não tem o Código Civil é furada. Ah, professora, mas Código Civil para a prova de direito administrativo? Claro! O Código Civil, eu tenho a parte de bens públicos, que vai do artigo 98 ao artigo 103, só falando de bens públicos.
A parte de indenizações, no Código Civil, tem partes que não nos interessam. O artigo 43 do Código Civil fala da responsabilidade objetiva dos entes federados, juntando lá com o 37, parágrafo 6º da Constituição. Então, assim, todas as leis que eu digo que são importantes, elas são importantes. Não pode deixar de ter na hora da prova, porque sentar você não vai precisar não, porque você já vai estar sentado. Agora, vai chorar se precisar de uma legislação, abrir o VAD, só está com o VAD e não ter a legislação. Ou está só com a legislação administrativa, abriu a legislação administrativa e não tem aquilo que você precisa. Por quê? Você está perdendo a chance de ser aprovado. Porque, normalmente, a segunda fase de ADM, a prova está toda no teu colo, cara. A tua legislação vai estar toda marcada. As questões discursivas, normalmente, é o tal do copia e cola da legislação. É só você abrir a legislação correta, ir lá no artigo marcado e escrever. Então, assim, se você não tem um bom arcabouço legislativo, um material legal, completo e tudo devidamente marcado, você vai ter problema na hora da prova. Porque a segunda fase você está com a legislação e você precisa dela para consulta. Não tenha medo de manusear a lei. É tão engraçado que na primeira fase o aluno não tem a lei, né? Aí fica desesperado pedindo a Deus que pudesse olhar a lei. Aí quando vai para a segunda fase, que tem a legislação, fica com preguiça. Não tem que ter preguiça, não. A lei não dá choque, não. E você, quando for advogado, você vai buscar a legislação. Então, já começa a se familiarizar. Você já vai ter usado a legislação toda durante o treino, tá? E aí a gente tem um bom tempo de treino. E no dia da prova, você já vai estar acostumado com a legislação. Então, essas são as legislações que eu indico, tá? Professora, a senhora indica uma bibliografia? Olha, eu vou disponibilizar, eu sempre disponibilizo uma apostila de direito material. Mas, se você quiser uma doutrina, eu gosto do livro do Rafael Oliveira. É da editora Método, Curso de Direito Administrativo. É um livro ótimo, é um grande investimento para o seu estudo, não só para a prova da OAB, mas para o seu futuro aí, porque com certeza muitos de vocês depois vão querer fazer concurso público e direito administrativo cai em todas as provas. Então, é um livro muito bom, Curso de Direito Administrativo do Rafael Oliveira. É muito bom mesmo. E eu já vi muitas questões da nossa prova constando naquele livro. É um livro muito didático e muito completo. Então, é a bibliografia que eu indico, mas eu não estou obrigando você a comprar. Eu estou dizendo que é uma indicação de bibliografia, tá? Senão vai, a professora mandou eu comprar um livro que custa caro. Você vai ver dentro das suas condições financeiras o que você pode fazer. E sempre que houver uma necessidade, você tem que entrar em contato comigo, tá? Então, o livro que eu indico é o livro do Rafael Oliveira. Curso de Direito Administrativo, editora Método, Rafael Oliveira, tá? E eu vou disponibilizar uma apostila de direito material e uma apostila de peças. Além também de essa parte toda de informativos que eu vou liberar para vocês também, que eu acho legal fazer a leitura, porque eu acho que tem muitas questões que vêm aí de informativos, de novos entendimentos, principalmente do STJ e do STF, e que são importantes para a nossa segunda fase, tá? Então, o nosso módulo é assim, ele é composto de direito material, peças, teoria, né, nessas duas partes aí, depois a gente tem a parte toda de treino, a gente finaliza com simulado e, ao final, a gente tem a revisão final. Sempre tem uma revisão na semana que antecede a prova, para a gente poder falar de tudo um pouco. Então, é bem completo o nosso módulo. Tem um cronograma, prof? Tem, um cronograma de orientação, onde eu boto para você todas as aulas, toda a parte de teoria, toda a parte de exercício, até a gente chegar na data de revisão final. E depois a gente tem, né, no domingo, que é sempre no domingo, a nossa provinha. Como é o meu contato com você? Porque tem muito aluno que tem medo da aula online, né? Não tenha medo da aula online, é como se eu fosse estar na sua casa. Quando você compra o módulo, você recebe a mensagem de boas-vindas. E aí, ali você tem um e-mail da segunda fase que você pode falar comigo. E tem o meu WhatsApp. Eu deixo o meu telefone disponibilizado para você. Meu telefone disponibilizado para você. E aí você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp.
Professora, tem grupo de WhatsApp? Não, porque grupo é bagunça. Daqui a pouco a gente está recebendo 1000 mensagens que não tem nada a ver com a segunda fase. Então, eu faço um atendimento individual, personalizado para cada um. Quando você comprar o módulo, você vai ter acesso ao meu número, você vai me mandar uma mensagem, prof, eu sou fulano de tal, seu aluno da segunda fase. Aí você vai ser super bem recebido, eu vou gravar o seu nome, o período da sua segunda fase, e aí todas as vezes que você precisar falar comigo, você vai falar comigo pelo WhatsApp, porque é muito mais rápido. Então, tirar uma dúvida, me perguntar alguma coisa, querer conversar porque está angustiado, estou à sua disposição. Vou estar com você até o final, tá? Então, a gente vai ter esse contato direto pelo WhatsApp. Eu vou fechar esse bloco. Próximo bloco eu volto para a gente conversar sobre a prova. Coisas que eu quero que você tome muito cuidado. Tá legal? Já volto.